Saudação a você que me ouve neste momento. Trago como tema para a meditação e nossa edificação o que o Mestre, nosso Salvador, nos diz sobre a verdadeira adoração, e convido você a ler junto comigo parte do capítulo 4 de João. Eu vou pegar apenas alguns versículos, pegarei o versículo de 19 até 24, mas solicito a você que leia todo o capítulo, leia todo o livro, para ter uma compreensão melhor. Aqui apenas ouviremos o Mestre nos dar um direcionamento do que é a verdadeira adoração, onde essa adoração é feita e como essa adoração é feita. Então vamos ler João 4, do versículo 19 até o 24. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ao lermos este pequeno trecho, logicamente de um contexto, nós podemos constatar o Mestre Salvador desconstruindo toda a forma física, material e carnal de adoração ao Pai, quando ele diz que não é nem neste lugar, nem no outro lugar que se adora ao Pai. Não é de uma forma física nem carnal, mas em espírito e em verdade. O Mestre, ele dá uma nova ordem de coisas que estavam sendo estabelecidas quando é dito por ele. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, porque o Pai, que é espírito, procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os adoradores, os verdadeiros adoradores, o adorem em espírito e em verdade. E aqui então nós vemos a ordem que ele está dando, contrária à antiga ordem, onde os judeus, segundo a lei de Moisés, adoravam ao Pai em Jerusalém, nos seus templos. Já os samaritanos tinham inventado para si o seu jeito de adoração em outro lugar, que não era o templo de Jerusalém, mas lá no monte Gerizim, na Samaria. O Messias então anuncia um tempo que não seria nem em Jerusalém e muito menos em Samaria, o lugar onde se havia de adorar ao Pai, em espírito e verdade. Mas agora, Jesus, ele dá uma nova ordem, e o que ele ensina é o que os verdadeiros adoradores seguem. Os verdadeiros adoradores, eles não têm um lugar físico, tipo templos construídos por mãos humanas, para adorar ao Pai. Os verdadeiros adoradores, eles não têm hora nem dia marcados para adorarem ao Pai. Os verdadeiros adoradores, eles não necessitam de rituais e liturgias
para adorar ao Pai. Os verdadeiros adoradores não precisam de pregações, de leituras bíblicas ou de outros livros para dizerem que estão adorando ao Pai. Os verdadeiros adoradores não precisam de hinos nem orquestras cantadas para adorar ao Pai. Os verdadeiros adoradores não precisam de orações longas e intermináveis para dizer que estão adorando ao Pai. Os verdadeiros adoradores não precisam dar ofertas, nem dízimos, nem coletas de dinheiro para dizerem que estão adorando ao Pai. Os verdadeiros adoradores, eles têm plena consciência e convicção que a verdadeira adoração não é feita de atos exteriores, e sim o que está dentro de si é o que adora a Deus. Primeiramente, a gratidão ao Pai por nos ter concedido o seu próprio Filho para nos trazer a boa nova de salvação e nos fazer entender que aqui estamos para sermos tomados pelo seu Espírito para o adorar não exteriormente, mas o adorar a partir do nosso ser. E a verdadeira adoração se dá no nosso caminhar, no nosso dia a dia e principalmente quando agradamos ao Pai, quando prestamos a Ele a honra, cumprindo a sua lei, que é a que Jesus nos ensinou e que está lá em Mateus 3:12, que diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Adoramos ao Pai quando não julgamos o nosso próximo. Adoramos ao Pai quando temos bons pensamentos. Adoramos ao Pai quando ajudamos o nosso próximo, quando cuidamos daqueles que são nossos, de nossa família, de nossos amigos. Adoramos ao Pai quando agimos com sinceridade e lealdade de coração. Adoramos ao Pai quando somos tolerantes, quando somos pacientes, quando somos prestativos. Adoramos ao Pai quando guardamos somente uma fé e uma crença num só Senhor, num só ensinamento, em Deus Pai e em seu Filho. Adorar ao Pai não tem nada a ver com o que o sistema religioso ensina para as pessoas. Tanto é que o Mestre, conversando com aquela samaritana, desconstruiu a necessidade de ter um lugar e ir lá para adorar. Afirmou para ela que Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores também o adorem em espírito e em verdade. Espírito não é nada carnal. Espírito é o que está dentro de cada um de nós. Esse Espírito que o Pai nos deu para nos comunicar com Ele, para ouvirmos a sua voz e sermos agradáveis a Ele. E é o maior agrado que nós possamos fazer para o Pai, é ter uma única fé, uma única crença, que é a forma melhor de adorá-lo. E essa única fé e essa única crença está nele e em seu Filho. Muitos entendem que a forma de adorar é algo exterior, para ser visto por alguém, para ser notado por alguém. Mas Jesus nos ensinou sempre que a nossa relação com o Pai é uma relação de intimidade. Quando Ele nos diz: quando fores orar, entra no teu aposento e em secreto fale com o Pai, que em secreto também te ouvirá. Quando deres uma esmola, não fique falando que deu, pois teu Pai
em secreto, sabe que tu deste. Não precisa fazer alarde nem querer se amostrar. Então, nós vemos que a verdadeira adoração é uma ligação íntima que nós temos com o Pai e o adoramos em cada minuto de nossas vidas, aonde formos, com quem falarmos, com quem conversarmos, como agirmos, como procedermos e como pensarmos. Aí está a verdadeira adoração. Amar ao nosso próximo como nos foi dito para fazermos. O Pai não deseja adoradores que falem da boca para fora. Porque Jesus também disse, né? Esses tais me louvam com a sua boca, mas seus corações estão longe de mim. O que vale para o Pai é o que está dentro de nós, no nosso interior, e o que nós fazemos no nosso dia a dia para o adorar em espírito e em verdade. Eu faço um pedido para você que está me ouvindo agora, que você leia esse capítulo todo, os ensinamentos de Cristo, a sua história que está em Mateus, Marcos, Lucas e João, e averigue, investigue e verifique você mesmo se o Mestre ele ensinou alguma forma física de adorar o Pai, como o sistema religioso faz. Eu posso te adiantar que você não encontrará, até porque o Mestre aboliu várias coisas do sistema religioso. Mas, se alguém diz que segue a Cristo, deve seguir o que Cristo ensinou, e não os que os homens ensinam, o que os homens criaram e falam e ensinam em suas religiões, em seus templos, em suas denominações. A ordem do Salvador é que adoremos ao Pai em espírito e verdade, ou seja, sem a necessidade de qualquer exercício de coisas materiais, como forma de justificar que o estamos adorando. Os verdadeiros adoradores não necessitam de um lugar físico ou geográfico para encontrar o Pai e adorá-lo. Não precisa de rituais e liturgias que chamam de cultos prestados a Deus. Não precisam de intermediários que se intitulam pastores de pessoas, como se através deles todos fossem ensinados. Por fim, vamos lembrar o que deixou nosso Mestre dito para nós, dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Se você aceita essa palavra, se você é um seguidor de Cristo e aceita esta palavra, que o Salvador vive e que Ele é seu pastor e que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e é só a Ele devemos ouvir, quero te dar uma boa notícia. Você é um verdadeiro adorador. Te desejo as bênçãos dos céus, graça, paz e comunhão com o Pai e com seu Filho. Até breve. Até uma próxima oportunidade.